A participação civil é importante para mobilizar os chefes de Estado e garantir que medidas concretas sejam tomadas na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que acontece no Rio de Janeiro em junho próximo. E o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado já está com foco voltado para as questões a serem debatidas na Rio+20. Para conversar sobre as perspectivas e o documento da ONU, Rascunho Zero, formulado para aprovação na Rio+20, convidamos a deputada estadual Aspásia Camargo e o presidente do Conselho Empresarial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Haroldo Matos Lemos. Essa conferência acontece 20 anos depois da Eco 92, que foi uma conferência histórica nessa discussão do desenvolvimento sustentável. O que evoluiu nesses 20 anos? Olha, aconteceu muita coisa boa. Aqui no Brasil, se eu quiser dar alguns exemplos, depois da Rio 92, o Congresso aprovou, por exemplo, a Lei dos Crimes Ambientais, que é uma lei fortíssima, né? No mesmo nível de leis de países desenvolvidos, e também aprovou a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, que era uma coisa fundamental para o Brasil, tendo em vista as suas várias bacias hidrográficas e que eram tratadas dentro de limites estaduais, que não é a forma de se tratar uma bacia. Então aí nós tivemos alguns avanços, como exemplo dessas duas leis. Nós tivemos no período de 10 anos, entre 92 e 2002, um aumento bastante significativo nas áreas protegidas, principalmente na Amazônia. Tanto assim que o secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, no encerramento da Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável, que se realizou em Joanesburgo, em agosto de 2002, ele disse que se ele tivesse que agradecer alguém, ele agradeceria a África do Sul, porque estava sediando a conferência, mas também ao Brasil, que tinha tido grandes avanços nesse período entre a Rio 92 e a Conferência de Joanesburgo. De lá para cá, de Joanesburgo para cá, o nosso avanço foi um pouco menor, inclusive na questão de áreas protegidas, que não houve um aumento significativo e, pelo contrário, está até havendo uma discussão de redução de algumas áreas e a possibilidade, inclusive, do Código Florestal também ter um impacto muito grande na imagem do Brasil durante a Rio 92. Qual o desafio nosso, deputada, para esse evento da Rio+20? Um pouco como o Haroldo falou, quer dizer, houve grandes mudanças e uma evolução muito grande, em geral, na legislação, porque em 92, na verdade, houve uma proliferação de decisões estratégicas de regulamentação, né? Como, por exemplo, a Declaração de Florestas, a Convenção de Biodiversidade e a Convenção de Clima, a Agenda 21, a Declaração do Rio e depois até a Carta da Terra surgiu anos depois. E tudo isso é papel, porque o que a Conferência Rio+20 pretende, que é a cúpula do desenvolvimento sustentável, é agora tratar de fazer as coisas acontecerem para que nós possamos operar o desenvolvimento sustentável e não apenas regulamentar esses princípios. Eu acho que o desafio é esse e é exatamente por isso que a conferência escolheu esses três grandes assuntos, temas mesmo, que são a economia verde, portanto, agora não é meio ambiente isoladamente, o meio ambiente dentro da economia, é uma coisa fundamental essa fusão do econômico e do ambiental. E sempre por outro brigaram, lado, né? Sempre brigaram e isolados, né? Porque a economia dizendo que o meio ambiente atrapalhava. Agora nós vamos dizer, não, o meio ambiente não vai atrapalhar a economia, ao contrário, ele vai dar grandeza à economia. Porque vejam só, na economia clássica, os recursos naturais eram abundantes, então eles não contavam economicamente, né? Se uma empresa, por exemplo, se instalava à beira de um rio, que bom, jogava todos os resíduos dentro daquelas águas, poluía tudo e ninguém ligava, porque havia muito rio e poucas empresas, no fundo é isso. Mas agora as coisas mudaram, então você tem que realmente introjetar, introduzir dentro da economia esse fator recurso natural que é escasso, que precisa haver menos desperdício
e que tem que haver mais racionalidade, né? Então, e a segunda perna desses assuntos e temas da Rio+20 é a erradicação da pobreza, que sempre foi uma reivindicação desde Estocolmo, né, Haroldo? Que, na época, Indira Gandhi deu um grito de alerta dizendo: o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Então, tá aí como é que 40 anos depois da Conferência de Estocolmo, nós chegamos ao Rio com esta visão profética de Indira Gandhi, dizendo: olha, não vai haver economia verde se essa economia verde não for inclusiva. E aí eu acho que a diplomacia brasileira brilhou, porque ela fez essa proposta de acrescentar a palavra, a expressão economia verde, que está gerando muitas controvérsias, mas enfim, que eu acho que é uma coisa interessante e uma provocação muito boa, mas dizer, olha, a economia verde tem que ser inclusiva, porque se ela gerar exclusão social, se ela aumentar as desigualdades do mundo, ela não vai ser a economia que a gente precisa. Vamos explicar o que é o Rascunho Zero. O que é esse documento que vai ser discutido na conferência, que são 3 dias, e o que está acontecendo em torno Porque disso? é preciso que as pessoas saibam que a Conferência de Rio+20, Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, é uma conferência diplomática, né, Haroldo? Quer dizer, é uma decisão de governos que, por consenso quase internacional, na esfera das Nações Unidas, vão deliberar recomendações, propostas, etc. Essa conferência não é mandatória. Ela não tem o objetivo de impor nada, mas ela tem o objetivo de ampliar o consenso em torno de que o desenvolvimento sustentável é o único caminho. Então, isso é importante, porque ao lado desse problema diplomático, que aí sim o Rascunho Zero tem uma importância muito grande, porque eles juntaram todas as propostas e consolidaram de uma maneira um pouco tosca, um pouco primária, vamos dizer assim, essas propostas. E o que está ali é esse grande rascunho, que não é nada ainda, é apenas um compromisso ainda bastante confuso, eu diria, né? Mas a ideia é que várias rodadas de negociação, várias rodadas de discussão vão começar a melhorar essa qualidade dessas propostas, mas mesmo assim acho que já tem muita coisa boa para discutir nesse Rascunho Zero. O Rascunho Zero está sendo preparado pelo, como se chama, Preparatory Committee para a conferência, Comitê de Preparação da Conferência, pelo secretariado da conferência e por representantes de vários países. Os países mais importantes fazem parte desse comitê preparatório. E esse documento é o documento que vai ser levado ao chefe de Estado durante os 3 dias que eles vão estar aqui, vão fazer os seus discursos e vão assinar ou não aquele documento, vai se mudar uma coisa ou outra. A importância do documento é que da agora até a conferência vai se mudar muito pouco esse documento. Nós vamos ter mais 2 reuniões do comitê preparatório, a última é às vésperas da conferência, mas não se deve esperar que grandes mudanças sejam feitas, porque os governos também, as Nações Unidas são os governos, eles querem que qualquer documento que vá ser discutido pelos seus chefes de Estado, ele esteja pronto e na mão dos governos para análise prévia, pelo menos alguns meses antes da conferência. Então, é um documento que é interessante, porque coloca junto uma série de problemas que recomenda que os governos prestem mais atenção, como segurança alimentar, como a questão dos recursos hídricos, como a questão de produtos químicos e outros, né? E também fala no quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, porque é preciso que haja mudanças nesse quadro, principalmente dentro das Nações Unidas, e recomenda-se também que os países também olhem para dentro, né? Mas uma coisa importante também é que a ONU foi evoluindo, as Nações Unidas foram evoluindo. Então, em 92, a sociedade civil já participou pela primeira vez dos debates, porque em Estocolmo, lá em 72, isso não aconteceu. Mas em 92, a sociedade participou no aterro do Flamengo. Estavam todos lá, gritando, berrando, reclamando, cobrando. E foi uma coisa tão impressionante que foi uma pressão social muito grande sobre os que estavam tomando, os diplomatas que estavam tomando a decisão.
Agora, 20 anos depois, nós demos mais um passo à frente. E essa sociedade que se manifestou na Paralela, em 92, agora ela é parte da conferência. Que coisa curiosa. Ela não vai tomar decisão, ela não vai votar as recomendações e as medidas, mas ela vai perturbar muito mais. Aliás, já está perturbando muito mais, porque ela vai ter alguns dias que serão dedicados a dar voz a essa sociedade e, logicamente, que os governantes, dependendo do que for dito e do que for sinalizado ali, poderão fazer alguns ajustes de última hora que acomodem a situação. E eu digo sinceramente, eu acho que há um ponto fundamental aí, que é um choque mesmo entre uma visão, entre aspas, capitalista, né? Empresas modernas, de grande porte, poderosas, que às vezes estão fazendo até realmente uma redução de energia, estão fazendo ecoeficiência, etc. Mas muitas estão fazendo maquiagem, né? Elas estão usando marketing, elas estão dando algum recurso para algum projeto, mas elas não estão mudando a essência mesmo da sua estrutura para diminuir consumo e para racionalizar esse consumo. Então, muita gente, e digamos que é uma vertente mais radical, mais à esquerda, etc., diz que isso é o capitalismo verde. O que seria uma catástrofe, porque esse capitalismo, seja verde ou não verde, ele está numa crise profunda. Nós sabemos que o mundo está atravessando uma gravíssima crise e eu não acredito que nós possamos superar essa crise a não ser vencendo esse capitalismo clássico e partindo para um pós-capitalismo aí que a gente não sabe bem o que é. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Reenfoco aqui. Política e economia caminham juntas. No bloco anterior, a deputada estava falando sobre a questão a discussão se essa economia verde, na verdade, não é um capitalismo verde escondido. Era bom a gente dar uma distinguida, falar um pouco o que é economia verde, o que é essa proposta de unir economia e desenvolvimento sustentável que está se buscando e do papel de cada um, porque não só a sociedade civil está enfocando esse evento, está querendo participar de forma mais ativa, vai ter esse espaço, como também as empresas têm buscado caminhos aí nessa questão da sustentabilidade, já reconhecendo que não é possível mais viver nesse mundo de consumo que a gente está vivendo hoje, porque a gente pode não chegar até 2050 desse jeito, né? Eu acho que o grande problema é que o documento, esse rascunho, ele não definiu ainda o que é economia verde. Ele não ousou ainda definir. E, a meu juízo, eu acho que nós estaríamos nos livrando de um grave conflito se nós pudéssemos desenvolver essa ideia pensando nas comunidades pobres que também podem ser objeto de economia verde. O PNUMA, no seu conselho de administração, que terminou em fevereiro do ano passado, 2011, ele aprovou no Fórum de Ministros, que teve essa sua reunião junto com o Conselho de Administração, um relatório que é exatamente isso, economia verde, com melhoria da eficiência do uso de recursos naturais, com baixo teor de carbono e com erradicação da pobreza. E eles explicam qual é o conceito da economia verde. O conceito da economia verde seria colocar a economia a favor do desenvolvimento. A economia pode estar contra o desenvolvimento sustentável? Pode. Basta você, por exemplo, taxar muito alto materiais que sejam reciclados. Isso faz com que as pessoas não consigam usar materiais reciclados. Isso já aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, com plástico, que há 10 anos atrás, se o empresário quisesse comprar material plástico virgem para fazer um produto qualquer, pagava 10% de IPI. Se fosse comprar material plástico reciclado, da mesma qualidade, porque o plástico recicla muito bem, pagava 12% de IPI. Então a economia estava contra o desenvolvimento sustentável. A proposta da economia verde, ela não substitui o desenvolvimento sustentável, é apenas para colocar a economia a favor do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a proposta do PNUMA, e aí eles dão uma definição do que se pensa que possa ser a economia verde, é aplicar 2% do PIB mundial, que dá 1,3 trilhão de dólares por ano, em 10 setores estratégicos, agricultura, transporte, construções, etc.,
com subsídios e fazendo com que esses setores eles possam caminhar na direção da sustentabilidade. Uma parte desse dinheiro, desse 1,3 trilhão de dólares, deveria vir da redução ou do cancelamento de subsídios que hoje são dados justamente na direção contrária. O exemplo mais contundente que a gente tem da economia verde é o caso da pesca. Os países que têm grandes frotas pesqueiras, como Espanha, Canadá, Japão, eles dão subsídios às frotas pesqueiras de tal forma que o óleo combustível dessas frotas sai quase de graça. Então eles podem ir a qualquer lugar do mundo para tentar buscar peixe. Com isso, a capacidade de pesca dessas frotas é o dobro da capacidade de reprodução dos peixes e os estoques pesqueiros estão diminuindo, os peixes mais nobres. Então esse subsídio, se ele continuar desta forma, os peixes vão acabar e não adianta até dobrar o subsídio, porque pura e simplesmente não vai ter peixe para pescar. Então são 27 bilhões de dólares por ano que esses países dão às suas frotas pesqueiras para que o combustível saia quase de graça. Então esse dinheiro ele deveria ser remanejado para transformar a pesca numa pesca mais sustentável. Vai ter que ter uma moratória da pesca em algumas áreas para deixar com que os estoques sejam recuperados. A exemplo com o que se fez com as baleias depois da Segunda Guerra Mundial. As baleias estavam acabando, fizeram uma moratória, alguns países desrespeitam, mas de qualquer maneira a população das baleias voltou a subir. A partir daí poderia ser introduzida uma pesca sustentável. Então, o outro exemplo, em 2009, os países deram 500 bilhões de dólares de subsídios para a produção e queima de combustíveis fósseis e apenas 50 bilhões de dólares para desenvolvimento de energias renováveis. Essa equação tem que se inverter, tá certo? Então, a economia verde nada mais é do que tentar colocar a economia a favor da sustentabilidade dentro desse aspecto. Mas a gente está falando aí de uma economia que a nação poderia passar a pensar dessa maneira. Na conferência, a gente está falando de países que estão tomando uma decisão a respeito da sua forma de desenvolvimento e estão se comprometendo a olhar para dentro. Uhum. E aí, nesse caso, a crise econômica da Europa, a recuperação que está acontecendo nos Estados Unidos ainda lenta, né? O desafio de recuperar os empregos, de recuperar a economia americana, não está impactando negativamente nessa tomada de uma posição mais a favor? Aí eu vejo um gravíssimo equívoco nos debates, porque eu estou sempre ouvindo, até de pessoas muito qualificadas e importantes, essa ideia de que a crise é muito grave e vai atrapalhar a conferência. Eu acho que é o contrário. Essa crise nos ajuda, porque ela é uma crise justamente do capitalismo velho que está morrendo. E o nosso é um pós-capitalismo, a meu ver. Por que ele é um pós-capitalismo? Porque as empresas, quando elas começarem a ter que combater a famosa obsolescência programada, que é você jogar fora para vender mais outro produto que você põe no lugar, quer dizer, esse esbanjamento, esse desperdício institucionalizado, isso tem que acabar. Por quê? Aí vem a erradicação da pobreza. Porque se você quer ter uma comunidade humana de 7 bilhões de pessoas em pé de igualdade, você não pode desperdiçar dessa maneira, porque o planeta não suporta a capacidade de carga dos recursos naturais do planeta, não vai suportar isso. Não vai suportar. Então, muito menos os 9 bilhões. Você concorda comigo? Claro, os 9 bilhões que a gente vai ter em 2050. Agora, as empresas... Então, a nossa conferência, ela não é um estorvo, ela é uma saída honrosa para essa crise, porque só a infraestrutura verde, e eu fiquei muito feliz, Haroldo, porque eu fiz essa proposta nas reuniões da Comissão Nacional, que eu estou representando lá o Rio de Janeiro, a UNALI, inclusive, e a minha proposta era o seguinte: infraestrutura verde. Se você contar energia renovável, mais saneamento ambiental, saneamento e lixo, mais construção civil verde, transporte público, mais transporte de massa, público, isso exato. É um PIB. É um New Deal verde, é um New Deal tão importante quanto que Roosevelt fez nos Estados Unidos depois da guerra, antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Você, Aspásia, falou muito bem sobre o greenwashing.
Tem muitas empresas que até hoje ainda pintam de verde, enganam, quer dizer, fazem obsolescência programada, mas eu queria dizer que tem as empresas sérias, porque existem empresas sérias também, as grandes empresas sérias, elas já planejando para longo prazo, elas já sabem que nós temos um problema sério no futuro, que não adianta continuar no business as usual, porque no futuro não teria como fazer business. Então, essas empresas sérias do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, elas fizeram um relatório fantástico. Que fantástico. Chama-se Visão 2050, que Nenhum já foi governo traduzido. fez uma coisa tão boa. Exatamente. Nenhum. Então, quer dizer, talvez o que nós gostaríamos de ver na discussão da Rio 2012 seria um documento semelhante àquele que os empresários pudessem sentar com os governos, sentar com a sociedade civil e discutir, porque o documento dos empresários, aqueles que são sérios, aqueles que estão planejando a longo prazo, né, ele fala justamente isso. Business as usual não é mais possível, é preciso mudar os negócios, é preciso mudar a economia, é preciso mudar a governança também e é preciso mudar os valores das pessoas. Então, eles têm um planejamento de 40 anos, de 2010 a 2050, em várias áreas, energia, transportes, construção, toda a infraestrutura verde está lá dentro, tá certo? Verdade. E com metas parciais para que você consiga chegar em 2050 já apontando na direção da sustentabilidade. Então, nessa questão, que eu acho perfeita, eu digo o seguinte, o que o Brasil pode tirar de proveito disso? Porque o que o mundo pode tirar de proveito disso? Eu acho que essa é a questão. Então, se a conferência de junho, né, da Rio+20, vai ser uma grande oportunidade para dar essa reviravolta que o Haroldo mostrou, né, você vai subsidiar o que vai contribuir para a preservação para a sustentabilidade. Preservação dos recursos naturais e não o contrário. Né? Se você consegue fazer isso, você, na verdade, está revitalizando a economia mundial. Você está dando a oportunidade de uma saída honrosa para essa crise especulativa, que, na verdade, é um capital que está solto por aí e não sabe onde que ele vai aterrissar. Essa é a realidade. E o ponto também central é que nós temos que ter solução para fazer a sustentabilidade das comunidades, ou urbanas ou pobres, em diferentes lugares. E mais do que isso, por exemplo, eu cito um exemplo aqui. Nós fizemos audiência pública, nós fizemos aqui uma audiência pública com as comunidades, para dizer, bom, o que vocês querem da Rio+20? Nós podemos, qual é a nossa mensagem? O que nós queremos mandar para lá? E, curiosamente, duas comunidades, tanto a Rocinha quanto o Alemão, tinham um plano pronto de desenvolvimento sustentável, que nem a cidade do Rio de Janeiro tem, nem São Paulo, nem nenhuma que eu conheça. Então, eles fizeram o plano. Tem programas, um por um, sociais, econômicos, empreendedorismo, está tudo lá. Então, o que a gente pode fazer? Pega esse programa, dá uma ajuda, né? Porque a gente precisa colaborar com um esforço tão extraordinário como esse, e usar esse exemplo como um exemplo para todas as comunidades. Porque se você trabalhar desse jeito, você poupa recursos, você integra as ações, porque você faz a tal da governança, né? Em vez de você fazer uma grande obra em uma área e depois deixar as outras todas abandonadas, você gasta menos o dinheiro e harmoniosamente combina mais os diferentes programas para que eles tenham uma possibilidade de ajudar uns aos outros e dar um resultado melhor. Traz um pouco mais para a realidade, para o dia a dia, o que são esses conceitos que estão sendo discutidos entre as nações, né? É verdade. Exatamente. E para áreas pobres, porque se não houver a consciência vamos dizer, da participação, da inclusão, veja, desses grupos, dessas áreas justamente mais abandonadas, se os pobres não estiverem achando que vale a pena para eles, para sair da pobreza, um compromisso desse, ele não se sustenta, porque ele não vai se sustentar só com a economia. Essa é a verdade. No próximo bloco, vamos conversar sobre diferentes políticas para diferentes comunidades. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
A Assembleia Legislativa do Rio criou uma comissão especialmente para discutir a Rio+20. Nossa reportagem conversou com o presidente dessa comissão. Vamos ver. O papel da Alerj nesse momento é levar o que as comunidades desejam, precisam e necessitam. O que a sociedade organizada necessita, precisa. O papel da Alerj, na realidade, dos deputados, é estar presente junto à Rio+20 e reivindicar, levar um documento do qual seja necessário para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Assim que tivermos um documento formalizado, exaurirmos as discussões do que é melhor, vamos fazer uma redução também. Se você for fazer um documento enorme, não terá validade, com os pontos principais, e vamos entregar a quem de direito na Rio+20. Deputada, a senhora sugeriu para essa primeira reunião da comissão trazer os líderes comunitários para falarem um pouco sobre o que eles acham que deve ser discutido e como eles podem influenciar na Rio+20. A senhora podia falar, a senhora falou um pouquinho no bloco anterior desses planos que foram apresentados. Agora, de que maneira eles podem ser trazidos para essa conferência? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, existe, e agora, inclusive, nós temos até o final de março, para sugerir encontros que serão incorporados à lógica da conferência. Uma questão interessante é que elas têm uma vocação natural para a visibilidade. Porque você vê que muitas vezes ninguém consegue atrair um governante, um grande mandatário. Se o Obama vier, certamente que ele vai querer visitar uma comunidade. E se ele não vier, se vier Hillary Clinton, ou Sarkozy, ou o Príncipe Charles, quem vier vai querer visitar essas comunidades, porque todos querem. As comunidades são charmosas, elas têm, sempre tem uma novidade acontecendo ali. Então, a grande novidade agora é que eles estão pedindo, Haroldo, programas históricos de sustentabilidade que desapareceram, eles estão querendo de volta, que é o reflorestamento das encostas, os Guardiões do Rio, enfim, uma série de programas que e arborização em geral da comunidade, porque é muito quente, né? Em geral nas favelas é muito quente. Se você plantar árvore, você baixa a temperatura. Você pode fazer, já tem algumas favelas que estão fazendo o teto verde. Né? E era então, até bom esclarecer. Vai ser a nossa comissão de frente. E o que eu queria é que elas levassem esse pacote muito bem, em papel celofane, que é a única embalagem que a gente podia permitir nesse caso, em papel celofane, levar isso de presente para a Rio+20. Olha, se é possível aqui, é possível também na Nigéria, é possível em qualquer lugar. Eu até estava dizendo que é bom esclarecer. Esse programa, o Guardião do Rio, é fantástico, mas o Guardião do Rio é o rio, o curso d'água, que a pessoa tomava conta para não deixar moradores jogarem lixo dentro do rio, porque jogando lixo dentro do rio, depois quando chove tem enchente e cria rato, tem leptospirose. Então, são programas fantásticos e que eu acho que se a gente puder dar visibilidade... Eles pediram muito saneamento. Eu me lembrei até de você. Da próxima vez, eu vou querer muito chamar você para você ouvir. Eles dizem assim, olha, todas as comunidades estão sofrendo barbaramente lixo e falta de saneamento. Também pois é uma questão. E se nós dermos visibilidade, é possível que se forme um fundo, sei lá, o Banco Mundial ou um fundo qualquer, para ajudar a desenvolver essas atividades. Olha, Haroldo, nas comunidades. Eu disse isso a eles no final. Que bom. Eu fiquei parada assim, ouvi e falei assim, e quem é que disse que se vocês entregarem esse pacote bem arrumadinho, que a gente possa ajudá-los? Eu convido a Associação Comercial, você que está dirigindo o programa da associação e que conhece bem isso, porque é um engenheiro muito experiente nessa área toda urbana, que a gente possa ajudá-los a fazer uma bela proposta que traga o Banco Mundial, que traga financiadores para ajudar nesse processo. Eu acho que vai ser um motivo de orgulho para eles poder fazer isso, eles próprios fazerem, ajuda dos técnicos, né? Porque há muito técnico que vai ficar encantado em poder ajudar e, sobretudo, ter essa possibilidade de receber essas pessoas e enviar a Rio+20 essa mensagem, que é uma mensagem universal.
O Rio aí poderia estar fazendo um papel não apenas de defender os seus próprios interesses, suas próprias comunidades pobres, mas representar todas as comunidades do mundo através desse documento. A gente está falando aí do papel das comunidades, a gente está saindo da expectativa do que as grandes nações estão discutindo e falando do dia a dia. Acho que é importante, dentro desse contexto da Rio+20, chamar a atenção, porque a gente mesmo tem uma responsabilidade muito grande, é pessoal, quer dizer, também. Você pode pensar o desenvolvimento sustentável não como um ente diferente, diverso, distante, mas como uma atitude diária. Eu acho que também temos que acabar com essa polarização excessiva em torno dos governos. Eu sou contra e eu sou a favor. Né? Eu acho que não é isso. Eu acho que os governos têm que ajudar, têm que induzir, têm que facilitar, têm que colocar no orçamento, mas a comunidade e os bairros em geral, a sociedade civil, os próprios empresários podem fazer uma série de coisas sem ter necessariamente que depender só do governo. Eu acho que essa é a grande mudança que eu vejo. Na linha do horizonte é essa. É importantíssimo que as comunidades elas saibam que elas também têm que fazer, não é só esperar que o governo faça tudo. O John Kennedy já dizia isso, né? O que você, não é só o que o país pode fazer para você, mas o que você pode fazer para o seu país. No caso das comunidades, seria exatamente o que as comunidades podem fazer para ajudar os governos a resolverem o problema das comunidades. Pelo mundo, né? Aí eu acho o seguinte, é muito importante que as Nações Unidas saiam dessa espécie de torre de marfim, não é? Da diplomacia, dos representantes oficiais dos países. E aí a gente cai na questão da governança, que eu acho que é o tema central, a governança global. Haroldo conhece muito bem isso, pode nos explicar aqui muitas coisas, mas eu acho que uma delas é justamente quebrar essa casca do isolamento, por exemplo, das cidades. Eu fui a várias conferências de clima, por exemplo, em todas elas as cidades se reúnem nos piores lugares no último dia, porque não existem, a ONU não toma conhecimento. E agora há o compromisso de incluir as cidades como protagonistas desse processo, na Rio+20. Então, essa é uma grande revolução, porque cidade hoje é mais de 50% da população do planeta, é mais de 60% da poluição e das emissões dos gases de efeito estufa, e, digamos assim, é onde os problemas se acumulam. Então, se você abre o caminho para resolver muitas coisas pela cidade, não por esses governos federais. Por exemplo, há uma crise, como nós tivemos, uma tragédia na região serrana. 5 cidades foram gravemente atingidas. Essas cidades são impotentes para resolver a sua própria reconstrução. Você fica dependendo do dinheiro que vem de Brasília, que não chega, que passa pelo ministério tal, que roda para lá, que roda para cá. Então a gente perde um tempo precioso e não resolve os problemas. Então eu acho que a descentralização é fundamental, o poder local é fundamental, as cidades são fundamentais e isso é parte da nova governança, entre outras coisas. É verdade. Dentro desse rascunho zero que vai ser discutido pelos governos, fala-se na governança dentro das Nações Unidas e fala-se também en passant dentro dos países. Por quê? Nações Unidas tem hoje, dentro do Conselho Econômico e Social, o ECOSOC, ele tem uma Comissão de Desenvolvimento Sustentável que foi criada por sugestão da Rio 92. Mas essa é uma comissão extremamente burocrática, se reúne todos os anos, em abril, os governos vão lá, apresentam relatórios, o que fizeram, o que não fizeram, né? Essa comissão tem feito alguns trabalhos importantes, como, por exemplo, tentou desenvolver indicadores de desenvolvimento sustentável, mas não existe um indicador único. Mas é uma comissão burocrática. Então, uma das coisas que eles vão discutir, o que fazer com essa comissão? Vai dar mais poder? Vai transformar num conselho de desenvolvimento sustentável, com poderes, inclusive, para discutir políticas de sustentabilidade a nível de Nações Unidas, mas dentro das Nações Unidas também o que fazer com o PNUMA. Eu trabalhei 5 anos no PNUMA, fui vice-diretor do PNUMA, e o PNUMA, quando foi criado, ele foi criado para trabalhar em função de um fundo voluntário
dos países. Significa, a cada 2 anos, os países ofereciam, no próximo biênio nós vamos dar tantos milhões de dólares ou tantos mil dólares para os programas do PNUMA. Mas, então, isso era um orçamento que o PNUMA nunca teve muita certeza de quanto é que ele teria, porque mesmo aquilo que era oferecido, muitas vezes, em crises econômicas, não chegava uma parte daquilo e etc. Então, uma das discussões, o que faz com o PNUMA? Transforma numa agência especializada das Nações Unidas que tenha a universalidade, quer dizer, que todos os países façam parte, né? Porque hoje em dia o PNUMA, o Conselho de Administração, é formado por 58 países, divididos igualmente por todas as regiões da Terra, mas são só 58. A agência poderia ter todos os países lá dentro e teria um orçamento mais firme, porque uma vez decidido o programa de trabalho, esse custo do programa é dividido de acordo com os critérios das Nações Unidas para atender aquele programa. Teria uma autonomia e um programa. Teria uma autonomia maior, uma segurança financeira maior para realizar os seus programas. É uma coisa chocante, né? Você vê que um problema como esse problema do meio ambiente global, que é uma coisa enorme, complexa, que exige muita informação e tudo, e que você tem um órgão como o PNUMA tão desprotegido ali, com tão pouco recurso, que tem menos recurso que o Greenpeace. É claro. Que uma ONG, verdade. Né? Então isso é um escândalo, isso é um escândalo, não pode ser assim. E além do mais, o documento também fala muito en passant que os países também têm que rever a sua governança. Isso é uma coisa fundamental. Por exemplo, eu estive agora em janeiro na Espanha para uma reunião plenária do grupo da ISO 14000. Eu coordeno, eu sou vice-presidente desse grupo da ISO que desenvolve as normas ISO 14000 de gestão ambiental. A Espanha, por causa da crise econômica, extinguiu o Ministério do Meio Ambiente. A questão ambiental passou a ficar dentro do Ministério da Agricultura. Gente, quer dizer, um retrocesso tremendo. Então, a governança, vamos discutir a governança dentro das Nações Unidas, mas é preciso que os países entendam que eles precisam também ter uma governança melhor, voltada para a sustentabilidade. E será que a gente consegue abrir espaço para uma discussão sobre o próprio papel das Nações Unidas? É o que a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No evento realizado no auditório Nelson Carneiro sobre a Rio+20, o Dr. Joper Padrão, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, falou sobre o papel da ONU no desenvolvimento sustentável. Vamos ver o que ele disse. As Nações Unidas surgem em 1945, sucedendo a Liga das Nações, que à época, com o término da Segunda Guerra Mundial, mostrava-se a Liga das Nações como um modelo exaurido para que as nações encontrassem um fórum de solução de seus problemas. Então, as Nações Unidas é fruto do processo pós-Segunda Guerra Mundial e da evolução natural que a sociedade via de um novo modelo para que, num novo fórum, seus conflitos pudessem ser discutidos de forma bastante adequada. Estamos no novo século, 2012, uma nova conjuntura, a tecnologia impacta de forma extraordinária o cidadão em todo o mundo, todos têm acesso à informação, o clamor pela transparência e tudo mais, são questões que permeiam toda a sociedade. E provavelmente, nos últimos tempos, nós temos visto, em alguns momentos, algumas ações são tomadas em que o que seria precedente uma discussão nas Nações Unidas passa a ser uma questão apenas de informação. Vimos isso recentemente em alguns episódios onde, inclusive, nações fizeram gestos junto a outras nações sem que o Conselho de Segurança fosse previamente ouvido se sobre esses assuntos fosse pronunciado. As Nações Unidas têm um papel fundamental na sociedade moderna, claro que sim, ninguém discute isto, mas talvez o seu modelo esteja precisando ser adequado a esta nova sociedade, a esta nova conjuntura do equilíbrio que as nações buscam, do seu compartilhamento deste planeta, não só na questão da segurança, como na questão da sustentabilidade. Então, acredito que nós temos que regular nossas expectativas diante do que pode resultar desta conferência, dentro deste contexto em que as nações como um todo estão participando de um fórum, que é o Fórum Convocador da Reunião,
mas que provavelmente esteja mostrando a necessidade de ajustes para atender ao que todas as nações hoje têm como expectativas. Na sua opinião, há espaço para se repensar também o papel da ONU nesse contexto? Eu acho que sim. Eu acho que as Nações Unidas foi criada há 65 anos atrás e que, portanto, como o Dr. Joper Padrão muito bem disse, a tecnologia avançou muito, hoje em dia todo mundo está conectado globalmente, existe maior demanda para transparência, então eu acredito que o modelo das Nações Unidas, que foi e ainda continua sendo muito importante, ele deve ser adaptado, ele deve ser modificado, ele deve ser modernizado. Nós temos que trazer um pouco mais, modernizar um pouco mais as Nações Unidas, talvez diminuir um pouco da sua burocracia e fazer com que ela possa atender melhor aos anseios desta nova sociedade mundial globalizada dentro desse desafio da sustentabilidade que nós temos num futuro próximo. A ONU é uma burocracia internacional. E como toda burocracia, a tendência é ao envelhecimento e ao inchamento, a paralisia. As máquinas burocráticas padecem desse processo, desse mal. O mundo com 7 bilhões de pessoas, eu acho que a grande questão agora é que somos 7 bilhões. E isso, se compararmos quantos bilhões éramos quando as Nações Unidas foram criadas, é uma coisa inacreditável. Eu acho que éramos certamente menos da metade que isso. 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio por aí. Então, somos 7. Então, começou a complicar. Porque você manter 7 bilhões de pessoas sem morrer de doença, sem guerra, em condições de qualidade de vida, de atendimento social adequado, é um grande desafio. Mas o maior desafio é que o planeta é muito pequenininho e nós sabemos que ele é frágil, muito frágil. E que essa fragilidade, digamos assim, é até chocante diante do desafio de alimentar, manter vivos esses 7 bilhões de pessoas. A própria discussão sobre desenvolvimento, né, com 2 bilhões de habitantes na Terra e com os países... Você tinha países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento hoje são... Então, eu acho que faz parte desse jogo que hoje, por exemplo, eu estava vendo os índices de educação, por exemplo. Quem são os países hoje que mais se destacam como os melhores desempenhos educacionais no mundo, né? Tivemos os dados do PISA, desse programa aí de avaliação de estudantes. É incrível. Primeiro lugar, China, Hong Kong, primeiro lugar. Segundo lugar, Coreia. Terceiro lugar, Nova Zelândia, Austrália. Quer dizer, os países que estão na linha de frente são os países em desenvolvimento. E hoje mesmo nós abrimos o jornal e vimos, olha, o capital internacional quer todo vir para o Brasil. É para a China e para o Brasil. Então nós estamos realmente no centro do mundo, né? Eu acho que seria maravilhoso, eu agora até permito ao Haroldo fazer essa pequena confidência, a presidente é uma mulher, né? É uma mulher corajosa, que está querendo mudar muitas coisas e tudo. Eu acho que ela tem que conduzir isso com a grande competência de chefe de Estado, de uma conferência dessa, como vamos dizer, a que vai hospedar a conferência, porque também é como outra qualquer, ela não vai mandar mais do que os outros, mas ela tem esse papel moral de conduzir a conferência, mas ela pode também conduzir dando essa liderança para o Brasil, que eu acho que estamos em falta, porque o Brasil é o líder natural disso aí. Nós somos os líderes naturais do desenvolvimento sustentável. Qual é o país do mundo que tem a quantidade de terra, a quantidade de água, a quantidade de biodiversidade, de florestas que nós temos? Ninguém, nenhum. Né? Uma região costeira imensa, riquezas de todo tipo. Então eu acho que nós podemos ser o símbolo dessa transformação, dessa revolução. Sem dúvida. E para isso é preciso vontade política, precisa liderança e, sobretudo, alianças, porque o Brasil não vai falar sozinho. A China, você soube, né, que o Strong se mudou para a China. Soube. O Maurice Strong, que fez a glória da Conferência de 92 e foi uma das alavancas de Estocolmo, aos 80 anos de idade, este velhinho inacreditável mudou-se para a China e hoje é o assessor principal do primeiro-ministro da China. E é por isso que a China vai diminuir em 30% a poluição até 2015 e já
está com 12% de energia renovável numa matriz energética que é das piores do mundo. Então você vê que a China está fazendo. Essa questão de discussão da economia verde é fundamental, porque a nossa teoria econômica, que até praticamente hoje todos os economistas se basearam, ela foi formada no final de 1900, no início de 2000, quando nós tínhamos pouca gente no mundo. 1900 nós tínhamos 1,5 bilhão e recursos naturais muito abundantes. Então a palavra de ordem era consumir. Quanto mais consumíssemos, era melhor para a economia. Hoje, essa questão já é completamente diferente. Existem até estudos, existe um livro muito interessante, A Natureza como Limite da Economia. A economia não é como se considerava antigamente, totalmente sem limites. Você não considerava recurso natural, a economia tinha que crescer. Hoje não. E nós já vemos hoje em dia alguns economistas, inclusive famosos, né, reconhecendo isso. Delfim Neto, numa entrevista que ele deu para um livro chamado Que os Economistas Pensam sobre a Sustentabilidade, há 2 anos atrás, ele dizia: jamais pensei que durante a minha vida eu teria que me preocupar com recursos naturais ficando escassos, né? E isso acontece. Então, a natureza é o limite da economia. Então, nós temos que mudar esta economia de agora, né? Essa economia sem muitos limites, para entrar na direção da sustentabilidade. Isso é a proposta da economia verde. E o grande desafio também, porque a gente sabe que muito por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem hoje uma visão de economia verde, tem lá a Suzana Kahn à frente da secretaria, pensando a economia verde no estado do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma economia calcada na siderurgia, no petróleo, em recursos finitos e altamente poluentes. Como fazer esse equilíbrio? Eu acho que no estado do Rio a gente tem esse desafio, mas no mundo há também essa dúvida, né? Como equilibrar essas visões, como permitir que as comunidades possam ter o seu próprio plano e ter a liderança e conseguir fazer isso internamente, mas e dar conta de continuar se pagando, né? Eu acho que é aí o grande desafio. A economia verde, ela vai exigir que em alguns setores da antiga economia de alto teor de carbono, que vai haver perda de empregos, por exemplo, a pesca, nós vamos perder empregos na pesca. Nós vamos ter que criar empregos verdes para compensar isso. Empregos em energia renovável, em agricultura sustentável, em transportes públicos, né? Tudo isso dentro desse conceito de sustentabilidade, de troca da economia tradicional para essa nova economia verde. Eu não escondo de ninguém que eu acredito no desenvolvimentismo sustentável. Porque nós tivemos 2 grandes mestres do desenvolvimentismo na América Latina. Um foi Raul Prebisch, um gênio, né, um homem extraordinário, e o outro foi Celso Furtado. Os 2 pensaram desenvolvimento com sustentabilidade, porque eles imaginavam que o desenvolvimento tinha que ter tecnologia, capacidade de gerar tecnologia, ele tinha que ter capacidade de incluir o mercado interno, portanto era inclusivo, né? E eles pensavam, sobretudo, que a distribuição de renda tinha que ser parte do processo de desenvolvimento. Então não era um crescimento qualquer, por exemplo, exportar minérios, não era isso. O desenvolvimento era uma coisa que tinha uma parcela de sustentabilidade. Eles não pensaram na época na questão dos recursos naturais desta maneira que a gente pensa hoje. Mas eles eram perfeitamente conscientes de que esse continente tinha a maior reserva de recursos naturais do planeta, como tem até hoje. Então, o que eu acho é que essa herança, para mim, é o meu rascunho zero. É o meu draft zero brasileiro. Eu digo assim, isso é o meu legado, né? Todo mundo quer desenvolvimento. E todo mundo agora quer qualidade de vida para esse desenvolvimento. Porque não adianta eu estar com até um bom salário, mas se eu levo 3 horas para chegar na minha casa, do trabalho para minha casa, ou se eu tenho doenças contagiosas, aí, dengues, etc., espalhadas pela cidade. Então, eu acho que essa questão da qualidade de vida se tornou realmente uma prioridade. E com isso, a questão da sustentabilidade, ela é um novo paradigma, não é isso? Da mesma maneira que foi o progresso, como você disse, a era da abundância, que você falou também, né? Essa era da abundância agora acabou. É a era da escassez, a era da contenção, do equilíbrio. E a era do desafio. A gente tem aí uma série de pautas para discutir melhor. A era da mulher. A era da mulher, porque a mulher dona de casa, sempre trabalha com o desafio de
um orçamento menor do que a família doméstico, precisa, sempre né? se acostumou. Então nós temos, o planeta Terra está assim meio feminino, assim, precisando de cuidados femininos. Queria agradecer a Aspásia, a Haroldo e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.